Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo bíblico. Você pode abrir a sua Bíblia aí agora, no livro de Gálatas, capítulo 5. Já estamos iniciando então o capítulo 5. Antes de iniciar a leitura da Escritura Sagrada, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, humildemente eu te peço que o Senhor venha através do teu Espírito iluminar nossa mente para entender o que está escrito na tua palavra e que essa palavra venha nos renovar, fortalecer, edificar, exortar, repreender, redarguir, ensinar, meu Pai, guiar, porque a tua palavra é a lâmpada, é a luz para os nossos caminhos. Abençoe, pois eu entrego nas tuas mãos, meu Pai. E desde já receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, porque o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Gálatas capítulo 5, é sempre importante que você tenha a sua Bíblia aberta e possa acompanhar, né, junto conosco. Diz assim o apóstolo Paulo, né, Espírito Santo através dele. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então aqui ele já começa, né, continua falando da liberdade, que o cristão ele é livre. O cristão ele não está preso a uma lei. O cristão não está preso a uma religião. O cristão não está preso a uma ideologia. O cristão não está preso a um pastor, a um bispo, a um apóstolo, etc, etc. Ele não está preso a nada e a ninguém. Ele é livre, porque o Senhor Jesus nos libertou de tudo. E a única pessoa que nós somos dependentes é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você não precisa ser escravo de ninguém, nem das pessoas, nem das religiões. Ninguém tem o domínio sobre a vida do cristão. Ninguém tem o direito de falar o que o cristão deve ou não deve fazer. Somente o Espírito Santo é que pode nos guiar. Né? Por quê? Porque as religiões, elas falam que se você sair dela, você está perdido. As religiões querem que você, e os líderes religiosos principalmente, né, querem que você seja dependente deles. Por isso eles inventam mentiras, dizendo que se você sair daquela igreja ou daquela religião, você está condenado. Isso é uma mentira. E o próprio Espírito Santo nos fala aqui sobre isso, dizendo aqui no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ou seja, nós somos livres do mundo, da religiosidade, do pecado, do diabo, de tudo. Só não somos livres para o pecado, para continuar no pecado. Para fazer, essa liberdade não significa que você vai sair fazendo o que a carne pede. Negativo. Isso vamos ler mais adiante aqui no mesmo texto. E ele continua dizendo, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Quer dizer, Paulo estava falando aqui para a igreja da Galácia, para os Gálatas, que eles já eram livres. Chegaram ali, como já falamos nos vídeos anteriores, nos capítulos anteriores, que chegaram ali alguns judeus e queriam que os cristãos, que já eram livres da religiosidade, voltassem a praticar as obras da lei. Por isso ele disse aqui, por isso permaneçam firmes. Firmes no quê? Na fé no Senhor Jesus. Firmes na graça. E não se submetam. Tá vendo? Não se submetam. De novo, a julgo. O que significa a palavra julgo? Ao peso, né?
aquele aparelho que é colocado sobre os bois para escravizar eles, né? Para que eles não escapem. Então não se submeta a esse jugo. A religião é um jugo que os religiosos querem colocar sobre você para dominar, para escravizar a sua vida. E o Espírito Santo nos fala aqui claramente. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Ou seja, nem a sua família pode colocar o jugo sobre você, nem sua mãe, nem o seu pai, nem os seus irmãos, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem os religiosos, nem o diabo, nem ninguém. Você não tem que se submeter ao jugo, à pressão de ninguém, porque o Senhor Jesus já nos libertou na cruz. Ok? Aí ele diz aqui, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos entender melhor isso aqui. No versículo 12 ele diz, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. O que é a circuncisão? A circuncisão era o que os judeus faziam em todo homem, né? Em todo macho. A criança, quando nascia, o varão, eles cortavam a pele do órgão sexual masculino, a pele do prepúcio, né? Era como uma marca que os judeus tinham, né? Era como uma parte da religiosidade que eles tinham que cumprir. Um ritual, melhor dizendo, né? Um ritual que eles tinham que cumprir, né? Que a lei determinava que fosse cumprida. Mais uma vez que Cristo morreu na cruz por nós, fomos desobrigados de cumprir essas leis. Como já falamos, já não estamos mais baixo a lei, estamos baixo a graça. Estamos debaixo da graça, da misericórdia do Senhor Jesus. Por isso ele diz aqui, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Em outras palavras, ele estava falando o seguinte, se vocês voltarem a praticar as práticas religiosas de vocês, então para que Jesus morreu na cruz? Não era necessário que Jesus morresse na cruz, se para a salvação fosse necessário circuncidar-se, guardar o sábado, dar o dízimo, guardar as leis, os mandamentos, etc, etc. Era só seguir, praticando aquelas obras, e as pessoas seriam salvas. Mas como já falamos anteriormente, não eram as obras da lei que salvavam as pessoas, mas sempre foi a misericórdia e a graça de Deus. Só que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele cumpriu toda a lei por nós. E hoje estamos desobrigados dela. Por isso não podemos mais nos deixar circuncidar ou nos deixar colocar o jugo da religiosidade sobre nós. Porque se fizermos isso, é o mesmo que dizer que Cristo não tem valor para nós. Que o que ele fez na cruz já não tem nenhum valor para nós. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Quer dizer, a lei era o seguinte, se você era obrigado a cumprir todas as leis, dos 10 mandamentos e também
as leis religiosas dos judeus. Se você ler lá, são mais de 613 mandamentos. E nunca, nenhum homem em toda a história, nem Moisés, nem ninguém, conseguiu cumprir todas essas leis. Como já explicamos, a lei foi colocada por Deus não para que o homem... Deus sabia que o homem não conseguiria cumprir a lei. Ele a deu para mostrar para o ser humano a santidade de Deus, como Deus é santo e como o homem é pecador. Para mostrar ao ser humano que ele não é capaz de salvar a si mesmo, que ele precisa de um salvador. Por mais que você seja religioso, por exemplo, você não seja judeu, mas a pessoa seja hinduísta, budista, candomblessista, umbandista, católico, carismático, evangélico, a religião que seja. Se a pessoa pensa que por estar dentro de uma religião ou seguir alguns rituais que aquela religião prescreve, ela pensa, não, agora que eu fiz o que o pastor mandou, fiz o que a religião mandou, então eu estou salvo. Essa pessoa não entendeu o que é o evangelho. O evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho é o seguinte: o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ao céu graças ao sacrifício dele. Ou seja, pelas obras dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, pela bondade dele. Porque por mais obras que a gente tente fazer, não são suficientes. Por mais santo que você tente ser, por mais que você tente se purificar, sempre você vai continuar no erro e no pecado. É como Paulo está falando aqui. No versículo 3, de novo, testifico que todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, ou você guarda toda a lei, ou você não guarda. Se você guardar, por exemplo, se a lei tem 613 mandamentos, e você guardar 612 e pecar em um, então por causa desse um você vai ser condenado. Entendeu? Então você vê que é impossível a salvação através da lei. A pessoa diz assim, eu guardo o sábado. Tá bom, você guarda o sábado. Mas se você não é circuncidado, então você vai para o inferno, se você quer seguir a lei. Né? Ou você diz assim, mas eu dou o dízimo. Você dá o dízimo. Mas se você comete algum erro, algum pecado, você vai para o inferno mesmo dando o dízimo. Então você vê que ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Então todos seremos salvos pela fé no Senhor Jesus. Pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo está falando aqui. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, você quer guardar um preceito da lei? Você quer guardar o sábado? Ok. Então você é obrigado a guardar tudo que está escrito na lei. E se você não cumprir, você está condenado. É pesado, né? É impossível. Então não vamos ser hipócritas. Ninguém é capaz de fazer isso. Você não tem que se orgulhar e dizer, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Todos somos pecadores e falhos e merecemos e necessitamos da misericórdia de Deus. Tá ok? Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. É como a pessoa dizer assim, eu não quero a graça de Deus, eu não quero a misericórdia de Deus. Eu não aceito Jesus, eu não aceito o que ele fez na cruz por mim. Eu creio que eu tenho que seguir tal religião, eu creio que eu tenho que seguir tal preceito, eu creio que eu tenho que fazer tal e tal coisa. Então se você crê dessa forma, então você rejeitou a Jesus. Você rejeitou a graça, você rejeitou a misericórdia, você caiu da graça de Deus. Você está separado de Cristo. E Jesus mesmo diz, separados de mim, nada podeis fazer. E ele diz no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, quer dizer, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ele está falando o seguinte, vamos ser salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aguardamos a salvação, a justiça de Deus, guiados pelo Espírito. Porque em Cristo Jesus
nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quer dizer, não é sendo religioso ou não religioso, mas é pela fé. E, inclusive aquela pessoa que diz assim, mas eu sou ateu, eu não pratico nenhuma religião, eu não creio em nada. Então essa pessoa também está condenada. Porque só há um caminho, só há um Senhor, só há um Salvador, e é Jesus Cristo. Tá bom? Então sem Ele não há salvação. Ele é a ponte, Ele é a escada que nos leva aos céus. Ele disse, eu sou o caminho. Não existe vários caminhos. Aquela história que as pessoas dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Todas as religiões levam a Deus. Mentira. O que está escrito é o seguinte, eu sou, no singular, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é Jesus e ninguém mais. Se você rejeita isso, você rejeitou a graça, você rejeitou a misericórdia. É o maior pecado que uma pessoa pode cometer. Porque Jesus quer salvá-la de graça e ela rejeita. Então, não tem misericórdia para essa pessoa que quer ser salva à sua maneira. Não é nem a minha, nem a sua. Não é o que eu quero, nem o que você quer. Porque cada pessoa tem um pensamento. É o que está escrito na palavra de Deus. Tá bom? É assim. Versículo 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quer dizer, vocês estavam bem, vocês conheciam a verdade. Quem foi que veio estorvar vocês, né? A gente sabe quem foi. Foi os judaizantes, os religiosos. Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Ou seja, não vem de Jesus. Um pouco de fermento leveda toda a massa, sabe? Ou seja, eles estavam bem, eles estavam salvos, eles estavam na graça de Deus, e chegou uns religiosos ali para importunar eles e dizer, olha, cuidado, se você não fazer isso, você está condenado, você vai para o inferno, você tem que se circuncidar, você tem que fazer o sacrifício, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, colocando um peso novamente sobre eles. Se você não está dentro de uma igreja, você está perdido. Se você não está dentro de uma instituição religiosa, você está perdido. Você está caído, né? É assim que os religiosos falam. Se você não faz parte de uma denominação, você está caído, você está longe de Deus. Isso é mentira, meu amigo e minha amiga. É só você ler o texto sagrado. O que você quer crer? Nos homens, na religião ou na palavra de Deus? Ele diz aqui no 7, leia. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, um pouquinho de fermento que você coloca numa massa faz ela inchar. Já contamina, né? Um fermento contamina. O que é o fermento? O fermento é a religião. O fermento são ideias, são pensamentos, são filosofias satânicas, contrárias à palavra de Deus, contrário ao evangelho. Por isso que você tem que tomar cuidado, você não pode misturar as coisas. Você tem que ser santo. A palavra santo significa ser separado. Nós devemos crer, o cristão crê somente na Bíblia, na palavra de Deus, no Evangelho, no que o Senhor Jesus e os seus apóstolos ensinaram. É no que está escrito ali. Se alguém vem com outra doutrina, outra história, outra ideologia, outra filosofia, você tem que rejeitar, porque isso aí é o fermento. Isso aí vai te contaminar. Então você tem que tomar cuidado com quem você escuta. Hoje em dia, na rádio está cheio de religiosos. Na televisão está cheio de religiosos, na internet está cheio de religiosos, há muitos livros. Não é verdade? Então você tem que tomar cuidado com quem você escuta. Por isso que você tem que ler a Bíblia, que é a verdade, conhecer a verdade.
muito bem, conheça a palavra de Deus muito bem, para quando você escutar uma pessoa que se diz de Deus, mas ela fala algo contrário ao que está escrito na Bíblia, então é um falso profeta, você tem que correr, você tem que fugir dessa pessoa. Porque é o fermento de Satanás. Você sabe que nos Estados Unidos, lá na Casa do Tesouro, existe, na Casa da Moeda, os especialistas nos dólares, né? Os especialistas, eles pegam uma nota, por exemplo, de $100 e eles ficam estudando aquela nota, eles estudam a nota, eles fabricam a nota, eles conhecem muito bem a nota de $100. Cada detalhe, o papel, a textura, a impressão, eles tocam, eles veem, eles conhecem o dólar, a moeda. Eles estudam muito bem, eles conhecem muito bem, né, a nota verdadeira. Eles passam horas e horas estudando a nota verdadeira. Então, quando eles pegam uma nota falsa, só de olhar assim, só de um simples toque, eles sabem que aquela nota é falsa. Eles não ficam perdendo tempo, preste atenção nesse detalhe. Eles não ficam perdendo tempo estudando notas falsas. Eles estudam a verdadeira. Porque existe quantas falsas? Existe milhões de notas falsas, não é verdade? Mas existe só uma verdadeira. Então o que é melhor? Estudar as milhões de falsas ou estudar a verdadeira? É lógico que é estudar a verdadeira. Estuda muito bem a verdadeira, porque quando vir a falsa, você rapidamente vai saber. Ah, tal é falso. Ah, tal é falso. Assim é a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus, estude o Evangelho, leia, releia. Busque bons comentaristas bíblicos, bons, tá? Porque hoje para falar de Bíblia tem um montão, mas são falsos. Por isso é bom você conhecer a verdade. Quando você escutar algo falso, você vai ver, não, isso aí tá errado, não é assim não. Não está de acordo com a palavra, você vai recusar, você vai, né? Você não vai aceitar. Agora, se você não conhece a verdade, vai vir o hinduísta, vai falar tal coisa, vai vir um budista, vai vir o candomblessista, vai vir o espírita, vai vir o católico, vai vir o evangélico, vai vir o religioso, vai vir o pastoral, o pastor B, não sei o quê, vai vir um montão de história, de conversa. E você vai pensar, não, mas ele é de Deus. Não é. Porque quem é de Deus está de acordo com a palavra de Deus. Se a pessoa está falando algo contrário ao que está escrito na Bíblia, pode ter uma aparência de Deus, pode falar até de Jesus, pode andar com a Bíblia debaixo do braço, pode ler versículos bíblicos para você, mas você tem que comparar muito bem para não cair no erro, no engano. É exatamente isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está nos falando aqui. Ele diz, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou, ou seja, não vem de Deus, vem do diabo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que não pode ter tolerância religiosa. Não existe negócio de ecumenismo, tolerância religiosa. Negativo. Não existe nenhuma tolerância com o pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho, um grãozinho. Então a gente não pode aceitar nada que seja contrário à palavra de Deus. Ser politicamente correto, politicamente religioso, agradar todo mundo. O cristão não está preocupado em agradar ao homem, às pessoas, à religião, à família, à sociedade, a ninguém. O cristão verdadeiro só está preocupado em agradar ao Senhor Jesus. Tome cuidado. Cuidado com o fermento. No 10 ele diz, tenha confiança no Senhor de que vocês tenham confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês
seja ele quem for, sofrerá condenação. Então esses falsos profetas, esses religiosos, esses mentirosos, esses lobos disfarçados de ovelhas, eles vão sofrer uma condenação pior do que da adúltera, do homossexual, da prostituta, do idólatra, porque eles estão distorcendo a palavra de Deus para os seus próprios benefícios financeiros. A própria Bíblia nos está dizendo aqui que essas pessoas vão sofrer a condenação no dia do juízo final. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Quer dizer, os judaizantes falavam, não, Paulo também fala da circuncisão, ainda mentiam, né? Paulo não pregava a circuncisão. Por isso que eles perseguiam a Paulo. Porque Paulo pregava a graça, contrário à religiosidade. Por isso o cristão é perseguido, porque ele é contrário a todo tipo de religiosidade. Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Em outras palavras, Paulo é irônico aqui nesse final. Ele diz, já que eles querem que vocês sejam circuncidados, cortar um pedacinho da pele do prepúcio, então melhor que se castrem de uma vez, se mutilem de uma vez, né? Quer dizer, aqui mostra a indignação do apóstolo Paulo contra essas práticas religiosas. Meu amigo e minha amiga, a coisa é séria. Vamos ficar com os nossos olhos abertos. Vamos estudar as Sagradas Escrituras para não cair da graça de Deus. Tá bom? Bom, vamos parar por aqui agora. Conseguimos ler até o versículo, capítulo 5, do 1 ao versículo 12. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esse estudo bíblico, tá bom? Próximo vídeo. Fique atento. Para você saber quando chegar o vídeo novo, é muito fácil. Se inscreve no meu canal, onde está escrito inscrever-se, você clica, se inscreve. Tem um sininho aí, você clica em cima, porque quando tiver um novo vídeo, você vai ser notificado. Tá ok? Se você quiser compartilhar essa verdade que você escutou hoje com outras pessoas, para que elas também conheçam a verdade, é só copiar o link do vídeo e enviar por WhatsApp, por Messenger, por Telegram, enfim, da maneira que você quiser, por Facebook, por Instagram, tá bom? E você se inscrever no meu canal, você vai ver ali todos os vídeos, tá? Temos muitos vídeos no canal com o estudo da Palavra de Deus, tá bem? Então, vamos parando por aqui. Que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.